Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Segundo Sexo Também Fala. E esse vídeo, como eu havia prometido, eu quero falar sobre eleições, mas um pouco mais do que só eleições, assim, eu não vou aqui dizer em quem vocês devem votar, mas eu queria abordar 6 tópicos sobre as eleições no Brasil. Em se tratando do Segundo Sexo Também Fala, um canal que discute relações de poder, gênero, sexualidade, embora alguns pensem, assim, tenham a ideia de que isso não tem a ver com política, isso tem muito a ver com política. Porque hoje no Brasil quem decide o nosso futuro, né, e daí não só em se tratando de posicionamento, mas também com relação a leis, é aqueles que a gente, e aquelas, né, que a gente vota e coloca lá para nos representar. Então eu começo esse vídeo falando sobre democracia. A gente vive num sistema democrático, embora a gente tenha sofrido um golpe recentemente e a gente tenha aí uma iminente intervenção militar, porque toda hora, inclusive alguns vão para as ruas pedir intervenção militar, mas a gente ainda vive no Brasil num sistema democrático. A ideia de democracia, da palavra democracia, né, ela tem uma origem lá no grego, então é demos, que é o povo, e kratos, que é o poder. Então o resumo da democracia é o povo no poder. O que é a democracia? Então é um sistema, né, político em que todo mundo participa. Se fôssemos... Aqui tem um detalhe importante, a gente vive num sistema democrático representativo. Então a gente não, por exemplo, vamos decidir sobre a legalização ou não do aborto no Brasil. Não é toda a população que vota para decidir se vai ou não ser descriminalizado o aborto. Então o que acontece? A gente, nas eleições, né, nós somos chamados, nós todos somos chamados a votar e eleger representantes, por isso que é uma democracia representativa. Esses representantes, como o nome sugere, nos representam. Então, quando existem as votações, esses representantes representam as nossas ideias, e daí, a partir das votações que eles participam, né, e dos projetos de lei que são submetidos e tal, é que o rumo do nosso país e da nossa sociedade como um todo vai se dirigindo. Sobre isso, então, o que eu gostaria de chamar a atenção? A gente precisa saber em quem a gente está votando e a gente precisa lembrar que é uma democracia representativa. Então, se nós somos 50% de homens na sociedade e 50% de mulheres, mais ou menos, a gente precisa ter essa representatividade. Hoje a gente tem não. Hoje, mais ou menos 10% dos postos, né, dos espaços de poder são ocupados por mulheres. Então a gente tem nas assembleias, na Câmara, no Senado, 10% de mulheres só. Isso é muito pouco. Além dessa representatividade de gênero, a gente precisaria ter uma representatividade de raça. Então, de outras segmentações. Então a gente precisaria ter representantes LGBT, a gente precisaria ter representantes negros, a gente precisaria ter representantes da periferia, a gente precisaria ter representantes para que efetivamente a gente vivesse numa democracia representativa. O que acontece hoje? A gente vota e esquece dessa parte de que tem que ter representatividade. Então a gente vota porque é conhecido, a gente vota porque a gente quer votar em alguém que tenha chance de se eleger, ou a gente vota porque a gente gostou, porque a gente achou bonito. Então a gente vota por N motivos, menos pela representatividade. Outro ponto que acho que precisa ser falado quando se fala de eleições é o branco e o nulo. Nas últimas eleições a gente teve um movimento bem grande de pessoas votando branco e nulo. Quando a gente vive num sistema democrático, nós como cidadãos, eu como cidadã preciso me posicionar. E se eu voto branco e nulo, eu estou abrindo mão do meu direito. E
o direito do voto é um direito, mas ao mesmo tempo é um dever. E votar branco e nulo é se isentar de algo que é como tá dentro de casa e eu não vou decidir nada do que vai acontecer aqui. A gente precisa participar e é isso que tá faltando, a gente participar e se envolver. Não adianta a gente passar reclamando que o preço da gasolina, não tem emprego, não tem saúde, o SUS é uma porcaria. Daí a gente tá reclamando aí, mas o que tu fez? E o que a gente pode fazer? Votar, e votar com consciência, votar buscando a tal da representatividade. Então, branco e nulo representa o quê? Representa que a gente não quer participar da política, só que não adianta não participar da política, porque o sistema político é o sistema que viabiliza a democracia no nosso país. Então, não participar, votar branco e nulo, é dizer não à democracia, é dizer que não quer se envolver, só que a gente já está envolvido. No momento que a gente nasceu lá, que a gente tem o nosso primeiro registro, a gente está inserido nessa sociedade. Então, para mim, a gente tem que participar e tem que se envolver, e é justamente isso que está faltando. O povo escolher aquilo que quer, né, com consciência e correr atrás e cobrar e exigir que aquilo seja feito. Depois eu fui anotando tópicos aqui num papelzinho e eu quero dar conta deles. Quando eu digo que a gente precisa votar em alguém que nos represente, o que eu tô dizendo? Que a gente precisa olhar as propostas desse sujeito. E, embora sejam pessoas, a gente não vota nos partidos, a gente vota nas pessoas, a gente precisa olhar para o partido, porque os partidos, eles têm uma orientação, e daí hoje no Brasil a gente tem os partidos de esquerda, os partidos de centro, os partidos de direita. Esses partidos têm uma orientação política, né, e uma orientação que versa sobre o papel do Estado e o desenvolvimento econômico. Então a gente tem basicamente isso que diferencia a direita, a esquerda e o centro. Esses dois tópicos, né, o papel do Estado e o desenvolvimento. Então a gente precisa primeiro entender qual é o nosso posicionamento com relação a isso. Então qual é o papel que eu quero para o Estado, qual é o papel que eu vejo que o Estado tem que ter, e a partir disso, então, escolher candidatos, primeiro, do campo que nos representa, e segundo, que tenha propostas que nos representam. Então, se eu sou um exemplo para poder entrar no próximo tópico, se eu sou uma mulher LGBT, eu vou votar no Bolsonaro? Não, eu não vou votar no Bolsonaro, porque a não ser que eu esteja, que o meu voto seja um voto de autoflagelo, porque o Bolsonaro prefere ter um filho morto do que um filho LGBT, e ele acha, por exemplo, que as mulheres devem ganhar menos que os homens porque elas engravidam. Então, eu vou votar no Bolsonaro, eu enquanto mulher LGBT? Não, eu não vou. Então isso a gente precisa fazer, a gente precisa despessoalizar a política. Então eu não vou votar no meu amigo, eu vou votar no meu amigo, ou não no meu amigo, mas eu vou votar naquele que tem as propostas e que está vinculado ao partido e ao campo que me representa. Isso é democracia representativa. Votar no amigo não é democracia representativa, porque nem sempre o amigo tá no partido e tem as propostas que efetivamente nos representam. E não se iludam, embora a gente vote em pessoas, um deputado, por exemplo, ele não trabalha sozinho, ele tem uma equipe que é indicada pelos partidos. Então, se ele é do PP, ele tem uma equipe indicada pelo partido, e nas votações ele vai ter que se posicionar junto com o partido. Então, não se iludam, né? Não caiam nesse conto do ele é do PP, mas ele é outra coisa. Não, se ele é do PP, ele é do PP. Com isso, eu falo disso para falar do grupo do Facebook, que foi uma iniciativa popular que eu achei muito legal. Inclusive, se eu pudesse, eu estaria 15 vezes no grupo. Mas existe um grupo no Facebook que é o Mulheres Unidas contra o Bolsonaro. A gente já divulgou no nosso Insta e nos nossos stories, inclusive o link dele. Ele tem 10 mil novos membros por minuto, então é um grupo que está crescendo muito. E esse grupo diz o quê? Mulheres, a gente precisa se unir contra campanhas, contra candidatos, né, que não nos representam, que espalham a desigualdade de gênero, que espalham o racismo, que
espalham o machismo e espalham todos os tipos de preconceito. Então é uma iniciativa popular muito legal e que eu queria que as mulheres que estão assistindo esse vídeo participem. E claro, é uma iniciativa no Facebook por enquanto, mas a ideia é que essa iniciativa tome as ruas e a gente precisa se envolver. Se a gente quer que não tenha uma comissão de 10 homens e uma mulher decidindo sobre a legalização ou não do aborto no Senado, a gente precisa participar da política e a gente precisa eleger mulheres que nos representem. Ainda, e daí um último tópico sobre as eleições que eu queria colocar aqui é o vice. A gente infelizmente vive no país do golpe, então a gente precisa ver quem é o vice para a nossa escolha de presidente. A gente tem homens e mulheres, né, candidatos, e a gente precisa olhar quem é o vice. Que vai que dá uma merda de novo e a gente toma outro golpe, daí nós vamos ficar com mais um Temer por 4 anos, aprovando reforma trabalhista, aprovando reforma da Previdência. A gente precisa cuidar disso. Então, esse seria o meu último alerta. Vamos prestar atenção em quem são os vices dos candidatos que a gente vai votar, principalmente porque depois quando chega lá, quando os candidatos se elegem, tem a divisão das cadeiras e o partido do vice vai ter muitas cadeiras. O que isso significa? Ele vai ter bastante espaço no governo, nos ministérios e em cargos desse escalão, assim. Então a gente precisa tomar o cuidado de ver essas coligações que são feitas e quem é o vice do candidato ou da candidata que a gente está escolhendo. Eu espero que mais e mais mulheres participem da política, porque a gente só vai mudar efetivamente as coisas quando a gente entender que a gente tem o papel e o poder de mudar as coisas. Enquanto a gente ficar nessa posição passiva, reclamando da política e reclamando que os políticos são todos iguais e que as coisas não mudam porque a gente não faz movimentos para que as coisas mudem. A gente precisa assumir essa meia-culpa e essa culpa inteira e ir para as urnas e para as ruas e ocupar os espaços de poder. Já passou da hora das mulheres ocuparem os espaços de poder. Então esse vídeo era sobre isso. Eu queria falar de forma geral sobre eleições, sobre democracia e sobre a nossa importância nessas eleições. Se inscrevam, obrigada por todas as dicas e comentários e compartilhamentos. Nós já somos mais de 12 mil no Insta, 2 mil inscritos a gente tem no canal. E no Facebook eu até já me perdi nas contas. Mas muito obrigada e até uma próxima.